Marcos capítulo 8, verso 22, eu vou ler até o 26, e peço que toda a reverência necessária à palavra de Deus seja feita. A palavra de Deus é Jesus, porque a Bíblia fala que é o verbo. A palavra de Deus é a ministração de Jesus, é o verbo do Senhor, e merece de todos nós a reverência e o respeito. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Diz assim, uma história: então chegaram Jesus e seus discípulos a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Eu quero que você foque nessa frase. Vês alguma coisa? Você está vendo algo? Este, verso 24, recobrando a vista, respondeu: vejo homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, Jesus lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguiam de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia, não entre em Betsaida, não volte para Betsaida. Vamos estudar um pouquinho aqui. Betsaida era um vilarejo nas proximidades do lago de Genezaré, ou como a Bíblia refere-se a eles, os escritores da Bíblia, como Mar da Galileia. Era um vilarejo que ficava nas proximidades desse lago, do lago de Genezaré, e nas proximidades de Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade onde Jesus se estabeleceu no início do seu ministério, antes de ir para Jerusalém. Quando ele pregava nas redondezas ali do mar da Galileia, ele voltava para Cafarnaum, onde provavelmente tinha algum lugar onde ele dormia, onde ele repousava, onde ele podia falar que era uma casa. Hoje, se você for a Israel, você vai ver toda a estrutura de Cafarnaum antiga lá. E perto de lá, recentemente, se descobriu através da arqueologia os restos desse vilarejo, o vilarejo de Betsaida. Ele existiu. E nesse vilarejo, provavelmente, nasceu 3 apóstolos, 3 homens de Deus: Pedro, seu irmão André e Filipe. Pedro morava em Cafarnaum, mas nasceu nesse vilarejo. E Jesus aqui nesse momento, feito o contexto histórico, agora eu vou contar o contexto desse momento. Jesus, ao ter pregado na região, ele volta, não sei se estava voltando para Cafarnaum, ele passa por Betsaida, passa por esse vilarejo, e ao entrar neste vilarejo, a Bíblia diz que trazem a ele um homem cego, uma pessoa cega, conduzido pela mão, e chegando perto dele, pedem: Jesus, toca nele, Jesus, faça algo, Jesus, se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça obra na vida desse homem. E Jesus faz algo surpreendente. Alguém aqui vai dizer assim: o surpreendente foi ele ter pegado saliva e colocado nos olhos. Não, isso não é surpreendente. Pode ser surpreendente para nós hoje, 2000 anos depois, que se alguém chegar com problema nos olhos, eu que tenho miopia, 5 graus de miopia, chegar no oftalmologista, ele colocar a mão na língua e colocar o dedo nos meus olhos, não vai ser legal. Eu e ele teremos um grave e sério problema. Ou seja, para nós hoje é algo absurdo, mas naquela época, os curandeiros daquela época utilizavam desse mecanismo para ministrar cura. Por que? Não faço a mínima ideia, mas faziam. Da mesma forma, quando Jesus, em outra passagem, a Bíblia conta que ele cuspiu na terra e fez um lodo, e fez uma lama, e colocou nos olhos de um cego, e mandou que ele lavasse na fonte de Siloé. Para nós pode ser algo estranho, mas a lama era utilizada para a cura naquela época.
O mais estranho dessa história, penso eu, e o que mais chama a minha atenção e me surpreende, é que Jesus entra, olha só, raciocinem comigo, ele entra em Betsaida, traz um cego para ele, conduzido, e pergunta para Jesus, você pode tocar nele? E Jesus, ao invés de tocar, ou dizer assim, volte a ver, ou dizer receba a cura, Jesus pega na mão do cego e leva ele para fora da cidade. Jesus conduz o homem para fora da cidade. E fora da cidade, ele faz a obra dele. Fora do vilarejo, fora de Betsaida, ele faz a obra dele. Isso me intrigou, isso chamou a minha atenção. Por que Jesus fez isso? Jesus é o Todo-Poderoso, Onipotente. Ele podia, com uma palavra só, com uma declaração, transformar a vida daquele homem, naquele momento, naquele instante. E a Bíblia diz que Betsaida era uma cidade muito incrédula. A Bíblia diz que Betsaida era uma cidade que vivia sem motivação espiritual. A Bíblia não conta, mas a história conta, registros arqueológicos comprovados que Betsaida foi um lugar onde Herodes construiu um altar a um deus pagão no meio de Israel. Isso para judeu era um negócio muito revoltante, e para Deus ainda muito mais. E Jesus pega aquele homem e leva ele para fora de Betsaida para fazer a obra. Agora, imagine comigo aqui, uma pessoa que tenha deficiência visual, ela, segundo até relatos mesmo comprovados, ela aguça outros sentidos ficam mais fortes. Então, se você convive com uma pessoa que tem deficiência visual, você sabe melhor do que eu, que ela é impressionante, ela sabe, se ela está na casa dela, ela sabe onde fica tudo. Ela conta quantos passos falta para a porta, ela sabe onde está o móvel, ela vira. Uma pessoa que enxerga normal tem mais facilidade, não sei, mas tem mais condição de tropeçar no móvel, na casa de uma pessoa com deficiência visual, do que uma pessoa com deficiência visual. É impressionante isso. Ele aguça outros sentidos, ele tem que se desenvolver, ele aprende. Você anda na rua, você vê muitos, e olha que está precisando atendê-los melhor à sociedade. Entretanto, esse homem tem uma representatividade nisso aí. Esse homem era acostumado com a cidade de Betsaida. Ele vivia ali, ele andava para frente, ele sabia onde tinha um poste, ele andava então desviando daquele poste, ele ia para mais um pouquinho, ele sabia que ali tinha uma fonte de água, então ele parava. Aquele lugar é um lugar de conforto para ele. Preste atenção no que eu quero dizer para você. Que Deus quer fazer uma obra extraordinária na sua vida, isso é ponto pacífico. Deus tem pensamentos de paz para você, para lhe dar o fim que você deseja. Se eu for citar todas as promessas bíblicas, todas as palavras proféticas de Deus para a tua vida, eu ficaria aqui a noite inteira e não conseguiria falar todas. Então, que Deus tem algo extraordinário para a sua vida, é real, é verdadeiro. Era hora de você dar um glória a Deus, aleluia. Ainda bem que você foi tocado para isso, irmãos. Veja, mas eu e você precisamos entender com essa história que existem lugares que nos atrapalham de receber aquilo que Deus tem para nós. Existem lugares que nos atrapalham de receber aquilo que Deus tem para nós. E também, quando estamos na nossa zona de conforto, seja ela natural, seja ela espiritual, geralmente deixamos de agir no natural e no espiritual da forma que deveríamos. Eu falo aqui direto. Irmãos, escuta bem o que eu vou dizer para você. Evangelho não é para deixar a gente confortável. Confortável é empresa de avião, é colchão, é hotel.
Igreja não foi feito para isso, o Evangelho não foi feito para isso. Evangelho foi boas novas para transformar as nossas vidas, para transformar as nossas vidas do império das trevas para o reino da luz. Há um transporte, há um processo, há uma condução, e essa condução e esse processo, essa transformação acontece constantemente e periodicamente na nossa vida. É sem parar, é um processo. Às vezes dói, às vezes se constrói, às vezes muda alguma coisa no nosso jeito de ser, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de viver, no nosso jeito de agir, e traz desconforto. Jesus, para fazer a obra naquele homem, precisava tirar ele da zona de conforto. Sim, você precisa sair de Betsaida para receber visão. Sim, você precisa sair de Betsaida para receber a cura. Sim, você precisa sair dessa situação de conforto para começar a agir no natural. Sim, você precisa sair dessa zona de conforto para agir no sobrenatural de Deus. E às vezes a gente quer esperar de Deus o que Ele venha na nossa vida e traga um milagre, venha na nossa vida e traz uma restauração instantânea, venha na nossa vida e faça isso, e Ele, ao invés de fazer isso e transformar a nossa vida, Ele pega a gente na mão e leva a gente para fora de Betsaida. Vem cá comigo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? O Espírito Santo me trouxe aqui hoje para dizer para você que Jesus quer te tirar da sua zona de conforto para que uma obra dele seja feita na sua vida. O Espírito Santo me trouxe aqui hoje para dizer para você que Ele quer tirar você de lugar de descrença, de lugar de descrédito, de lugar onde a sua fé não é valorizada, para te levar para um lugar onde a sua fé se torna poder de Deus na sua vida. Saia Betsaida, deixa Jesus te conduzir para fora. E quando Jesus conduz aquele homem para fora de Betsaida, o que a Bíblia fala que ele fez? Jesus, com a saliva, toca nele. E depois de tocar nele, porque o toque de Jesus traz cura, o toque de Jesus traz milagre. Às vezes a gente só precisa de apenas, como diz a música, apenas um toque dele na sua vida. Um toque dele na sua vida pode transformar a sua família, um toque dele na sua empresa pode transformar os seus negócios, um pequeno toque dele pode transformar o seu casamento, um pequeno toque dele pode fazer uma diferença extraordinária. E ele dá um toque. Ele dá um toque, e ele pergunta: o que você está vendo? O que você vê? Qual é a sua visão? E a Bíblia diz, a expressão que a Bíblia usa aqui na versão ARA é que ele recobrando a visão, ele volta a ter visão, ou seja, era uma pessoa que tinha perdido a visão. É diferente do cego, Bartimeu, que nasceu cego. Esse daqui não nasceu cego, ele tinha perdido a visão. É diferente do cego que Jesus curou e fizeram aquele rebuliço todo lá, porque tinha mais de 18 anos, chamaram os pais dele. Quem já leu essa história da Bíblia sabe, porque lá fala assim, não, ele é cego de nascença. Esse daqui não, ele recebeu, ele recobrou a visão, ele teve a visão de novo. O Espírito Santo me trouxe hoje aqui para dizer para você que perdeu a visão correta em Deus, que o toque do Senhor está aqui hoje para te dar a visão novamente. Se você está se vendo como derrotado, a visão que Deus tem para você é uma visão de vitorioso. Se você está se vendo uma pessoa adoentada, a visão que Deus tem para você é: Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele recobra a visão, mas olha só, que coisa interessante. Ele olha para Jesus e fala: estou vendo homens como árvores. A visão dele estava turva, estava embaraçada. Os meus companheiros míopes sabem bem o que é isso. É ou não é, irmãos? Amém. Estamos juntos. Embaraçado. E ele fala assim: olha, eu estou vendo homens como árvores se movimentando. E a Bíblia diz que Jesus toca neles de novo. Eu queria que você prestasse atenção nisso aqui, irmãos, porque muitas vezes nós temos visão, mas a nossa visão é embaraçada.
A gente tem visão de algo de Deus, mas a nossa vista é embaraçada. A gente recebe algo de Deus e a gente não consegue enxergar direito que aquele algo de Deus está acontecendo. Veja, Jesus andando sobre as águas na direção dos discípulos, eles ao invés de acharem que era o mestre, o rei, eles acharam ser um fantasma, a visão deles estava embaraçada. Nós temos muita visão embaraçada. A gente não consegue enxergar as coisas que Deus faz na nossa vida. Vocês estão entendendo ou não, irmãos? Deus faz uma obra na nossa vida, a gente fica tudo embaraçado. A gente fica em dúvida, a gente fica questionando. A vista embaraçada nos traz engano, e não tem coisa pior para um cristão do que o engano. A maior arma do diabo contra o cristão verdadeiro é o engano. Vou repetir, a maior arma que o diabo utiliza contra o cristão verdadeiro é o engano. Ele tenta nos enganar toda vez. Eva. De vez em quando eu escuto algumas irmãs dizendo que vão fazer um corredor polonês com Eva lá no céu. Que a culpa é de Eva. Irmãos, eu lembro você que Eva tinha relacionamento diário com Deus. Vou repetir, eu lembro você que Eva tinha relacionamento diário com Deus. Eu já ouvi bobagem, pregador tem que tomar cuidado em falar bobagem, querendo trazer rema, atrapalha com rema, com logos, fala bobagem. Eu já ouvi gente dizer assim, Eva só pecou porque Adão não estava cuidando dela. Mas a Bíblia fala que Adão estava do lado de Eva. Ele foi omisso. Podia ter falado alguma coisa, não falou. Pelo contrário, na hora que ela passou o fruto para ele, o que ele fez? Obediente. Rapidinho comeu. Escuta o que eu vou dizer para vocês isso. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, que a preocupação dele das pessoas se afastarem da simplicidade do Evangelho, era que eles poderiam ser enganados como Eva foi enganada. Uma mulher que tinha relacionamento diário com Deus. E não é esse relacionamento a gente vinha aqui para a igreja, não. Deus aparecia para ela. Deus conversava com ela. Deus era o discipulador dela. Você pode falar comigo, misericórdia, Deus? Foi enganada. Eu e você precisamos proteger o que Jeremias fala, o nosso coração, as nossas emoções, para que nós não sejamos enganados. Como enganoso é o coração, e extremamente corruptível, mais do que outras coisas. Salomão diz que eu tenho que guardar o meu coração, ou seja, as minhas emoções, porque dela procede as fontes de vida. Escuta, meu irmão, cuide das suas emoções, porque as suas emoções atrapalham a sua visão. Vou repetir, que profeta foi colocado por Deus na terra para falar não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Então eu vou falar para você o que você precisa ouvir essa noite. Cuidado, porque as suas emoções podem atrapalhar o seu jeito de ver as coisas. Pode te dar engano. Ele ficou com a vista embaraçada. Quantos de nós ficamos com a vista embaraçada com os pastores? Quantos de nós ficamos com a vista embaraçada com a liderança da igreja? Quantos de nós ficamos com a vista embaraçada com as coisas que acontecem, com Deus até? Existe muita gente que tem mágoa com Deus e não assume. Eu vou dizer algo para você em nome de Jesus. Deus não te deve nada. Posso falar de novo? Deus não te deve nada. Ele é soberano, Ele é onipotente, Ele é o Rei de toda a terra, mas o Deus onipotente, o Deus soberano, o Deus que é Rei de toda a terra, te ama como ninguém. Ouviu? Amém? Então vamos continuar aqui. E aí houve um segundo toque. Quando teve o segundo toque sobre a vida daquele homem que estava com as suas vistas turvas, ele começa a enxergar.
a vista dele volta ao normal. Muitas das vezes a gente só precisa do segundo toque de Jesus. Muitas vezes a nossa fé só não está completa porque a gente não teve o segundo toque de Jesus, a gente só teve o primeiro. Muitas vezes a nossa obra, a obra de Deus na nossa vida não está completa porque a gente só teve um toque de Jesus, a gente precisa do segundo. E se a gente precisar do terceiro, o que eu tenho que fazer? Ir atrás do terceiro toque. E se eu precisar do quarto toque de Jesus, o que eu tenho que fazer? Ir atrás do quarto toque. Aquele homem foi curado. Aquele homem teve a sua vista restaurada. Mas preste atenção, meu irmão, no que acontece no final da história. Jesus olha para aquele homem com a vista restaurada e fala para ele: não volte para Betsaida. Não é isso que está escrito? Não volte para Betsaida. Não volte para o vilarejo da incredulidade. Não volte para a sua vida mundana. Não volte para a sua vida de pecado. Não volte para a sua vida onde você não andava mais do que aquilo que você estava acomodado, confortavelmente, que você sabia onde deveria ir ou não deveria ir, onde não tinha desafio nenhum para a sua fé. Não volte para Betsaida. Não faça isso, vá para a sua casa, mude a sua vida, mude a sua família, mude a sua história, mude a sua sociedade, mude o seu lugar de trabalho, mude tudo os que estão em sua volta, mude o seu relacionamento com seus filhos, mude o seu relacionamento com sua esposa, mude o seu jeito de trabalhar, mude o seu jeito de fazer as coisas, seja honesto, seja íntegro, não roube mais, não peque mais. Não volte para a região da incredulidade. Não volte para Betsaida. Não olhe para trás, porque senão você vai virar uma estátua de sal. Deus te tirou de Sodoma, Deus te tirou de Gomorra, Deus te tirou do império das trevas e te transportou para o lugar da luz, para que você não volte para trás. Nós não somos daqueles que retrocedem, pelo contrário, nossos olhos estão fixos no alvo. O alvo é Cristo, o alvo está diante. Eu continuo indo na direção dele sem parar. Não volte para Betsaida. Escuta, meu querido. Escuta, minha querida irmã. Não volte para a região da incredulidade. Não volte para a região da idolatria. Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem mais. Olha, aquele homem, presta atenção no que eu vou dizer para você aqui agora. Aquele homem, evidentemente não enxergava, era conduzido pelas pessoas, mas ele tinha ouvido falar de Jesus. Da mesma forma que Bartimeu, ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele se põe no caminho de Jesus, mas ele não conhecia Jesus, ele não tinha visto Jesus. Há um personagem da Bíblia que conhecia a Deus e tinha um bom esforço religioso para buscar a Deus. Todos os dias fazia sacrifício pela sua vida, todos os dias fazia sacrifício pelos seus filhos e pensava assim: vai que eles pecaram. O nome dele era Jó. A história de Jó é uma história difícil, quem concorda comigo aqui? Eu sempre falo assim para os irmãos, tem gente que acha que até as histórias bíblicas não chegam perto do sofrimento que ele passa. E de fato tem gente que passa muito sofrimento na vida. Mas você há de convir comigo que ninguém ganha de Jó. Quem concorda comigo aqui? Pouca gente concorda comigo? Quem concorda comigo que, vamos lá, Jó perdeu a família toda, Jó perdeu todo o seu dinheiro, Jó perdeu toda a sua saúde, Jó perdeu todos os seus negócios, Jó era casado com uma doida. Isso tudo está na Bíblia. Então a sua situação pode estar ruim, meu irmão, mas a de Jó era pior. E a Bíblia conta, escuta, que durante 41 capítulos, Jó ficou discutindo com 4 amigos. 3 marromentos, que é aqueles amigos da onça,
E um que era um amigo mais novinho, era amigo bacana. Durante 41 capítulos, ele ficou discutindo sobre a justiça de Deus, sobre a justificação de Deus, sobre dizer que ele não merecia o que ele estava passando, e etc, 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 etc e tal. Aí no versículo depois, nos últimos capítulos, no 40 e no 41, Deus dá a resposta. Deus falou, agora é minha vez de falar, fica todo mundo quieto aí que eu vou falar. E Deus dá uma fala. Jó se coloca no seu lugar. Jó sente a presença de Deus. Ele tinha tido o primeiro toque, mas ele via as coisas como árvore. Agora ele teve o segundo toque, e ele disse assim no capítulo 42, antes eu tinha ouvido falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por que eu estou dizendo isso para você, meu irmão? Esse texto só é descrito, essa história da cura, eu estou terminando, mais 3 minutinhos eu termino. Essa história da cura de Betsaida, do cego, só está registrado no livro de Marcos. O evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito dos 4 evangelhos. Provavelmente, isso já é comprovado, ele foi escrito por Marcos, filho espiritual, Marcos, primo de Barnabé, evangelizado por Barnabé e tudo mais, mas filho espiritual de Pedro. Foi Pedro citando os textos que Marcos escrevia. Então a ótica do evangelho de Marcos é a ótica de Pedro. Se você pega o texto inserido no capítulo 8 de Marcos, você percebe que a história foi descrita quando Jesus, numa viagem de Jesus com seus discípulos, em que Jesus fala assim para os seus discípulos, cuidado com o fermento dos saduceus e do fariseu. E aí os discípulos olharam para o outro, falaram, não, ele está falando isso porque a gente não trouxe pão. Pensaram com o estômago, né, irmão? Já viu quando a gente pensa com o estômago o negócio é problemático? Quando você faz compra com o estômago, a gente paga mais caro? Não faça compra com fome, irmãos. É de Deus para você. Alguém vai dizer assim, fala Jeová. Não faça compras com fome. E eles falam, nós não trouxemos pão, aí Jesus falou, vocês não estão entendendo nada, não estou falando nada de natural, estou falando de algo espiritual. Vocês não viram que eu multipliquei pães agora ali, pertinho de Betsaida? Vocês não viram que quando o pessoal teve fome eu dei? Não estou falando nada disso, estou falando para vocês tomarem cuidado com o fermento que vem contra a sua fé, e religioso, que os fariseus e os saduceus trazem. E aí, Marcos conta essa história de Betsaida. Depois disso, a Bíblia continua contando a continuidade da viagem. A continuidade da viagem foi Jesus, agora já não estava de barco, estava a pé, e Jesus começa a conversar com os discípulos dele assim, quem vocês dizem que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? Aí talvez Filipe, Natanael, a Bíblia não fala quem foi, disse assim, era Elias. Outro disse, não, era João Batista. Não, um dos profetas. Eu imagino que Jesus olhou para trás, que Jesus ia na frente, lógico. Se a gente quer ir para algum lugar, Jesus tem que sempre ir na frente. Jesus olhou para trás, e vocês? Quem disse que eu sou? Pedro, que citou o evangelho de Marcos, vira para ele e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro foi o primeiro a ter essa revelação. Natanael fala, você é o Messias. Primeiro que Pedro, mas Pedro teve essa revelação, tu és, você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Perceba que Pedro pulou de nível. Perceba que Pedro pulou de nível. Não entendia o que era o fermento dos fariseus e saduceus. Acontece esse momento que ele registra de sair de Betsaida, de não voltar para Betsaida, de receber a cura, de 2 toques. Pedro tem o discernimento espiritual, tem a revelação de Deus, que aquele homem não era apenas o rabi, não era apenas o professor, era muito mais do que aquilo. Aquele homem de 30 anos, 31 anos, era o Senhor Deus encarnado, era Jesus o Messias, era o Cordeiro que tira o pecado do mundo, era o leão da tribo de Judá, era Jesus o Filho do Deus vivo. Escuta, Deus quer te levar a outro nível de fé.
Deus quer te tirar de não entender o que é fermento de fariseu e saduceu e te levar até a revelação que Jesus está agindo na tua vida. Deus quer te transportar dentro do processo dele em outro nível. Deus quer que você mude de nível. Deus é assim, Ele faz a gente mudar de nível. Ele faz a gente trocar de vasilha. Ele quer que você mude o seu nível de fé. Ele quer que você mude o seu nível de compromisso. O seu compromisso nunca vai ser suficientemente bom. O seu nível de fé nunca vai ser suficientemente bom. Você sempre tem que buscar um novo nível. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não, irmãos? E eu termino dizendo algo para você de Deus. Nível de fé. Escuta, a gente fica preocupado, muitas das vezes, com aquilo que a gente perdeu. É ou não é? Perdemos um relacionamento, vamos para dentro do quarto, oh Deus, olha irmã, se você chorar por causa de um relacionamento, eu aconselho você a procurar a Bispa Priscila, que ela vai olhar, porque eu já vi ela fazer isso várias vezes, ela vai olhar para você e vai dizer assim, ó, nenhum homem merece que você chore desse jeito, para, pode parar, mas ela faz com amor, viu gente, não é desse jeito não, tá? A gente fica valorizando o que a gente perde. Eu perdi a minha vaga de concurso, eu perdi dinheiro, eu perdi negócios. Meu irmão, sabe uma das coisas boas que tem quando a gente perde, e eu sei bem isso? É que a gente sabe quem é seu amigo de verdade, a gente sabe quem é que está do seu lado de verdade, a gente sabe quem acredita em você de verdade. É impressionante. Jesus, quando estava no julgamento dele, só Pedro estava lá e ainda mentiu até não queira mais. João estava mocosado, lá no canto. Jairo não estava lá. A mulher do fluxo de sangue não estava lá. O cego de Betsaida não estava lá. É ou não é? Bartimeu não estava lá. Todo mundo que foi curado, todo mundo que foi liberto, não foi no julgamento dele não. Estava sozinho lá. E Pedro, que ainda estava lá, ainda mentiu tão bem, tão suficientemente bem, que ele foi liberado. Nós temos alguns promotores aqui de justiça, que são inclusive pastores na Fonte da Vida. Um cara enganar promotor, juiz, advogado, conselheiro, e sair ainda, né, livre, tem que ser muito bom mentiroso, né gente? Quando a gente está passando por problema, parece que a gente está só. Mas aquilo que parecia a maior perda de Jesus, aquilo que parecia a maior derrota de Jesus, se tornou a sua maior vitória, se tornou o seu maior ganho. Nós nos preocupamos com a nossa perda, que a gente perdeu. Deus não quer usar o que você perdeu, Deus quer usar aquilo que restou em você. Deus não quer usar aquilo que você perdeu, Deus usa aquilo que restou em você. Moisés, o que você tem na mão? Eu só tenho um cajado, eu não tenho espada dos egípcios, eu não tenho o exército dos egípcios, eu não tenho mais a minha moral que eu tinha, só sobrou o cajado. É isso mesmo que eu vou usar, Moisés, é aquilo que está na sua mão, não é aquilo que você perdeu. Vocês estão entendendo, irmãos? Não volte para Betsaida.